Continuando o estudo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, ainda falando sobre hermenêutica administrativa, vamos continuar falando sobre a invalidade do ato administrativo, que, como falamos na aula anterior, tem relação com a aplicação do direito administrativo no ato jurídico. Lembrando que na aula anterior nós vimos a motivação concreta, a menor onerosidade, as irregularidades que não têm sua nulidade promovida e ainda o regime de transição, bem como a invalidade referencial. Todos eles subtópicos da invalidade do ato administrativo, e agora veremos o último subtópico, que é a convalidação por compromisso ou compensação. Essa convalidação também pode ser conhecida como princípio da administração consensual, princípio da administração dialógica. Também pode ser conhecido como somente administração consensual ou administração dialógica, que se encontra disposto no artigo 26 e 27 da LINDB e é regulado pelo Decreto 9830 em seu artigo 9 e 10. E o artigo 26 da LINDB fala que para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir da sua publicação. O compromisso referido nesse artigo buscará a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. Ainda deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. O artigo 27, por sua vez, diz que a decisão do processo nas esferas administrativa, controladora, judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, e que a decisão sobre compensação será motivada, ouvidas previamente as partes, sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. E para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Por sua vez, o artigo 9, que regula a compensação, diz que a decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos de ressarcimento de danos, e que a decisão do processo administrativo é de competência da autoridade pública, que poderá exigir compensação por benefícios indevidamente fruídos pelo particular ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta do particular, e que a compensação prevista no caput será motivada na forma do disposto no artigo 2, 3, 4 e será precedida de manifestação das partes obrigadas sobre o seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. A compensação ainda deverá ser efetivada por meio de compromisso com os interessados, a que se refere o artigo 10. E o artigo 10 fala sobre o compromisso, que, na hipótese de a autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosas na aplicação do direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições: após oitiva do órgão jurídico, após realização de consulta pública, caso seja cabível, e presença de razões de relevante interesse geral. A decisão de celebrar o compromisso a que se refere o caput será motivada na forma do disposto no artigo 2º, e o compromisso buscará a solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com interesses gerais. Não poderá ainda conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral, e preverá as obrigações das partes, o prazo e o modo de seu cumprimento, a forma de fiscalização quanto à sua observância, os fundamentos de fato e de direito, a sua eficácia de título executivo extrajudicial, as sanções aplicáveis em caso de descumprimento, sendo que o compromisso firmado somente produzirá efeitos a partir da sua publicação e o processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com parecer técnico conclusivo do órgão competente,
sobre a viabilidade técnica, operacional e, quando for o caso, sobre as obrigações orçamentárias e financeiras assumidas. O parecer conclusivo do órgão jurídico sobre viabilidade jurídica do compromisso, que conterá a análise da minuta proposta. A minuta do compromisso, que conterá as alterações decorrentes das análises técnicas e jurídicas previstas nos incisos acima, e a cópia de outros documentos que possam auxiliar a decisão de celebrar o compromisso. Ainda, na hipótese de o compromisso depender de autorização da AGU ou do ministro do Estado, ou ser firmado pela AGU, o processo de que trata o parágrafo 3º será acompanhado de manifestação do interesse da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública na celebração do compromisso. E na hipótese desse parágrafo, a decisão final quanto à celebração do compromisso será do Advogado-Geral da União. Portanto, a convalidação por compromisso ou compensação evita ou tenta evitar o procedimento contencioso, logo está relacionado à justiça multiportas, também conhecida como Alternative Dispute Resolution, que já foi abordado em aulas anteriores. E esse compromisso e compensação devem ter consulta ao órgão jurídico responsável e pode ter a consulta pública, devendo ser todos de relevante interesse geral, sendo que o compromisso diz respeito a situações onde a administração pública visa eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas e que é proibido, nesse caso do compromisso, condicionar direito reconhecido ou desonerar dever permanentemente. Já no caso da compensação, ela objetiva o ressarcimento à administração pública de benefícios indevidos, prejuízos anormais ou injustos e da conduta de um determinado agente em relação à administração, devendo ser observado, no caso da compensação, a oitiva prévia, o que privilegia, como já falamos anteriormente, o princípio da não surpresa, disposto no artigo 10 do CPC, e o princípio da boa-fé objetiva, disposto no artigo 5 do CPC. Lembrando que a administração pública poderá usar o compromisso para a prevenção e regulação de situações que visem evitar também o ressarcimento de benefícios indevidos, prejuízos anormais ou injustos ou de condutas de agentes. E que em todos os casos deverá haver a motivação com fundamentos respectivos, sendo essa motivação e a decisão motivada devendo ser clara, conter o prazo e as sanções relacionadas ao descumprimento desse compromisso ou compensação, visando, obviamente, a solução jurídica que seja proporcional, equânime, eficiente e compatível. E aqui a compatibilidade está justamente relacionada ao relevante interesse geral. Devemos ainda observar que, em relação aos fundamentos que fundamentam a motivação, esses poderão ser carreados em parecer técnico, parecer jurídico, minutas e outros documentos que forem relevantes. Por fim, se esses fundamentos dependerem de autorização da Advocacia Geral da União ou de ministro de Estado, deverá haver entre os documentos a manifestação da autoridade máxima do órgão. E, nesse caso, esses dois ministérios é quem finalizarão a demanda. E com essa aula, nós finalizamos a hermenêutica administrativa e finalizamos as aulas relacionadas à LINDB.